Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Tojo. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. We had longed for lying in the old workhouse where they own most everything. And the drugstore years had been wearing. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao, se eu não me engano, episódio 294 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Beleza, e você? Tudo bem? Tô bem também. Estamos aqui pro Enquadrado, nessa mini maratona que a gente tá fazendo. Os próximos mais 4 episódios, então 5 no total, vão ser todos mangás enquadrados de mangás curtos de leitura, pra todo mundo poder ler e conversar aqui com a gente, correto? Sim. Perfeito. Ainda que esse aqui eu não lembrava que ele é um volume um pouquinho maior do que os outros. Mas é bem pouquinho. É bem pouquinho e é um queridíssimo xodó nosso de todo mundo que tá aqui. Popularização no meio otaku hipster brasileiro, 100% responsabilidade nossa, ok? Uhum. O autor fez o mangá, mas a gente que merece o crédito. Tô de sacanagem, ok? Só pra constar, não tenho o tamanho desse ego, não. Eu sei, no mínimo quem merece o crédito é a Scan, né? É, exato, perfeito. Quem baixou já viu que a gente vai comentar de Bibliomania, esse mangá que saiu em 2019, foi indicado a alguns prêmios aí, e exatamente, tem um volume, a gente vai comentar dele com spoilers. Eu acredito que desde o começo eu não quero ficar tendo que não pisar em ovos, sabe? Então, um volume, lê e vem comentar aqui com a gente. Lê porque você vai querer ler 2 vezes esse mangá, né? E eu já falo, a leitura flui, assim. É um volume, mas é um volume que você senta e lê de uma vez. A menos que você tenha alguma coisa pra fazer, mas não é o tipo de coisa que você... agora eu tenho que parar e fazer outra coisa. Vai numa tacada só que funciona. É meia horinha também, o texto não é super complicado. Perfeito. Então a partir de agora, se você não leu Bibliomania, vá ler que a gente vai comentar dele. Eu não quero perguntar pra todo mundo onde é que conheceu, porque basicamente é tudo mais ou menos a mesma história, né? A gente meio que um introduziu ao outro aqui esse mangá. Vai ser uma escadinha. Eu sei que eu passei pro Judeu, o Tojo me passou. O Tojo foi o primeiro, eu dei um search, o Tojo foi o primeiro a falar. Isso aqui é Infinite Train, só li um capítulo. Eu achei exatamente essa primeira frase. Onde você conheceu Bibliomania, Tojo? Você lembra? Eu tenho mania de... Na época era o Mangá Cacalote, né? O site que eu usava mais. De abrir a página principal do site onde eu leio os meus mangás, ficar puto que não saiu nenhum capítulo de mangá que eu leio e abrir um capítulo aleatório de um mangá que eu não leio só pra esvaziar um pouco essa frustração, sabe? Uhum. E aí um deles era a Bibliomania. Tava lá, capítulo 1 saiu há 3 horas atrás. Eu falei, deixa eu ler aqui essa merda. Que não é Tokyo Revengers, sei lá o que eu tava lendo na época. Aí eu li e foi isso. 2022, Bibliomania ou Tokyo Revengers? Qual você prefere? Bibliomania. Ok. Gaguejou um pouco, mas deu a resposta correta. O ouvinte podia ficar com a impressão errada. Achei que era importante fazer esse disclaimer. Que assim, se Tokyo Revengers tivesse terminado na hora certa ali, né? Bom, enfim, bola pra frente. Perfeito. Não a gente todo mundo se auto-indicou aqui Bibliomania, foi recomendado no Mangá ao Quadrado e agora a gente tem dentro do... Foi recomendado no Mangá ao Quadrado e propagou pro mundo, que eu já vi chegando em vários outros lugares, outras pessoas, outros produtores de conteúdo. A galera lá do Conversa de Mangá fez um episódio sobre Bibliomania que eu me recusei a escutar porque... Não me recusei, eu comecei a escutar e aí, eu vi que eles tinham uma análise meio própria deles, eu não quero manchar a minha análise do mangá e acabei não escutando. Talvez depois de ter esse podcast eu vá lá e escute. Bom, vamos partir pra frente, então não tem essa primeira parte, mas eu acho que definitivamente, antes da gente partir pra história, a gente tem que comentar provavelmente do aspecto mais chamativo dessa obra, que é a arte dela. Eu não sei se tem aspectos específicos que vocês querem mencionar, mas definitivamente é uma obra que você quer, deixa eu copiar essas páginas pra jogar no Twitter, né? Todo mundo olha essa arte, que da hora desse mangá. Tem um aspecto específico que eu quero mencionar, que me impacta. Uhum. O design da serpente me lembra
um cartunista que eu gosto muito chamado Roman Dirge, que fez um quadrinho chamado Lenore. Ah. The Cute Little Dead Girl. O mangá em si não tem cidade, mas a serpente me parece o personagem desse cara e eu sou um grande fã desse cara. E sempre que a serpente aparece, eu fico feliz. Na estética geral, assim, me lembra aquele outro quadrinista francês lá, como é que chama ele? O Morbius. O Morbius, sim. Tem nas partes visuais, né? De loucura visual. Isso é um aspecto que eu me deparei com isso e eu não tirei nenhuma conclusão além da técnica, eu não sei. Mas esse mangá, você lê ele da esquerda pra direita, o scan, ele não foi espelhado, não. Originalmente ele foi feito assim. Qual é a disso? Vocês têm ideia? Tipo, Emula um livro, supondo. As influências ocidentais estão bem claras dele, né? Apesar de ele tem a cara de mangá dele mesmo assim, né? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Eu não sei, eu não tenho nada. Eu penso que foi das duas uma, né? Ou ele foi feito pensando em ser comercializado, né? Tipo, olha, globalmente. Esse aqui é uma história fechada que eu sinto que dá pra vender pra fora e é melhor tá mais ocidentalizada Atraente, de alguma já, forma. Pronto, Ou a segunda coisa é tentar emular um livro, que é o que ele tá... toda a história, né? Sobre livros escritos. A história e os autores são, tipo, japoneses, mas eu não sei se tem informação da onde o mangá saiu de maneira fácil. Saiu na Mangá Hack, que é uma revista da Creative Entertainment. Que lançou, sei lá, Osama Ranking, é algum nome conhecido por alguém aqui? Sim. Anime de grande sucesso da temporada. Saiu nessa revista aí. Ok. É bem japonês, né, esse negócio. É só um aspecto que eu fiquei me deparando aqui, porque, obviamente, na arte você vê algumas referências, você vê o estilo europeu aí, meio que no traço, até no próprio traço, e meio que nas grandes páginas duplas do mangá. Mas eu penso principalmente até que o próprio mangá começa com um versículo de Bíblia, um trope, tipo, tão comum de mídia ocidental, né? E obviamente, por motivos óbvios, raramente eu vejo em mangá, né? E teve aqui, então a influência ocidental tá bem clara pra mim nesse mangá. Se me permite já começar com a análise pretensiosa também, no japonês, quando a gente lê da esquerda pra direita, a gente lê textos horizontais. E o contrário, a gente lê textos verticais. E esse mangá me passa uma sensação de fluidez horizontal muito forte. Que o caminhar dela de uma porta para outra parece que ela tá numa linha reta horizontal, em que ela nunca para de correr. Sim. E que pra gente faz diferença. Então eu tô chutando que talvez, narrativamente, você lê no modo horizontal reforce essa jornada. Isso é um chute, meu. Porque eu não comparo essas duas experiências de leitura. Sim. Eu nunca leio na horizontal. Na vertical, perdão. Nunca leio na vertical. Perfeito. Interessante. Só um detalhe aí que eu queria alguma opinião de vocês. Mas você, Tojo, da arte, o que te chama a atenção nela? É de fato pra você a coisa mais excepcional do mangá? Sim, e como ele complementa muito bem a narrativa dele, como ela é bem baseada em contos infantis, né? Então tem toda essa parada estética com os adereços, tipo, meio Art Nouveau, essas coisinhas. E ele é realmente um mangá muito bem construído, tanto visualmente e narrativamente. Eu penso que é curioso que ele tem essas passagens da história que são dentro desse mundo que é o mundo em que os desejos tornam forma. Então, por isso, ele pode ter qualquer lógica possível que faz sentido para aquilo. E aí, quem desenha essa história vai à vontade nesses cenários. Mas eu sinto que também tem bastante inspiração e personalidade no mundo, entre aspas, real ali, né? Naquele futuro, com aquelas armas de guerra muito estranhas que você olha e você fala, isso aqui é meio mágico, não é, né? Dá um ar, citando outras possíveis referências, dá um ar daquela tecnologia de Náusea, por exemplo, que é uma tecnologia meio mágica, assim. Eu acho bem interessante. Ele tem um clima legal, tanto dentro da mansão do livro, quanto fora. Ele é bem biopunk, né?
Biopunk, eu pensei, na verdade, o nome que eu dei pra tecnologia fora do livro é Aztec Punk. É isso que ele é. É tipo, uma tecnologia. Ele tem essa estética azteca, sabe? Tipo, de murais e essa arquitetura dos detalhes nas beiradas e tal, só que elevada pra tecnologia de fato, sabe? Eu achei. Aztec Punk, é esse que o mundo de fora é. Pode ser. A variedade, no final das contas, de estilo. É por isso que eu acabo, talvez, chamando de ocidental, mas a influência, mas não é exatamente isso, é só absurdamente variado, sabe? Então, quando no primeiro mundo que ela entra, por exemplo, tá bem japonês mesmo o negócio, sabe? Tá bem mangá com o samurai ali e as arquiteturas dos arcos, né? Tá bem no estilo que a gente tá acostumado, mas quando vai pro mundo do pássaro ali, que da pessoa que resolveu ser livre, tá bem mais europeu mesmo, né? E tipo, é isso, continuamente vai modificando o estilo dessa obra sem perder a personalidade. Eu acho isso muito impressionante. Aquele primeiro arco ali, ele me lembra muito algum arco de Gantz. De Gantz, aham. E ele também é, tipo, inegavelmente um mangá de terror, né? Também. Tanto o body horror que acontece ao longo do mangá inteiro, com a protagonista e com todo mundo ali, como também cada mundo que ela entra é um continho de terror fechadinho. Com sua estética diferente, com seu estilo específico, Sim. Mas eu acho realmente muito legal como ele é sempre visualmente impactante, né? Tanto pra parte de um horror do corporal, aí como é esse caso da personagem que numa hora, sei lá, sai um lobo da cara dela por algum motivo e você tem que lidar com aquilo, quanto com aqueles mundos que são todos além da imaginação, de alguma forma, né? Conforme até vai avançando, tem alguns trechos que passa bem rapidamente, que você vê que já é uma coisa que, jogando na lista de referências aqui, meio Lovecraftiana, de ser uma coisa que não tem uma explicação, ela só é, e aí você tem que tentar buscar um significado naquilo, mas não há significado, porque ele é só uma loucura. Sim, até a justificativa do mangá, tipo, por que tá tudo aquilo acontecendo não foi feita pra fazer sentido. Foi feita pra explicar, mas pra fazer sentido, não. Perfeito. Bom, resta comentar da história, então, mesmo. Eu não sei se a gente vai seguindo mundo por mundo, pelo menos desses primeiros, talvez dá pra comentar um pouquinho mais detalhadamente, e aí a gente chega finalmente à conclusão do mangá, pode ser? Ok. Pode ser. Eu só quero começar fazendo um... Porque assim, eu fiquei em dúvida antes de começar de gravar esse podcast, depois que eu reli fiz minhas anotações, falei, será que eu vou ler opiniões de pessoas pra ler sobre? E aí eu decidi não, mas eu dei uma espiadinha no Mangá Updates, e tinha um cara lá falando, nossa, boa releitura de Alice. Foi só eu que li isso e falei, quê? Não, vocês sentem que tem algo de inspiração em Alice aqui, por exemplo? Tirando o nome da personagem, claro. E de ser um mundo meio, né, que ela tá no mundo desconhecido. Tem um misleading que a Alice, ela é muito curiosa, não é? Não é esse o que começa... Sim. Tudo. Ela ficou intrigada que ela queria descobrir o que era uma coisa e foi entrando nas portas, porque ela queria conhecer. A Alice também quer conhecer coisas, mas a jornada dela não era uma jornada de curiosidade, no caso. Ou era. Então, eu nunca li Alice pra poder ter opinião sobre isso. O pessoal lá do Conversa de Mangá também começou o podcast falando sobre Alice no País das Maravilhas, e aí tipo, foi por isso que eu parei. E, tipo, eu realmente eu não consegui tirar nada disso nesse aspecto. Eu tenho outras leituras, inclusive, com outras intersecções que me interessam, mas não com Alice. Puxa, que você pede que você lembre de Alice. Sim. O design da menina é pra você lembrar da Alice, o nome dela é Alice, e, inclusive, podemos começar na sua ordem, Judeu, 4x4, mas já reconhecendo do começo o twist final. Eles são dentro de um livro. Sim. O mangá é sobre livro. O nome do mangá é Mania de Livro. Sim. Na verdade, é uma doença, inclusive, né? Que é a doença dela. E a Alice é um livro famosíssimo. É um livro muito famoso.
Sim. O livro da Alice. Eu sinto que é bem isso. A história, ela traz esses elementos como forma de reconhecimento, mais do que tá pegando aquela história e refazendo, porque a história não tem nada a ver. Porque não tem o coelho branco. Não tem nada, né? Tirando a Alice e a curiosidade. Eu concordo com o Iso que eu entendo também só como um misleading, né? Um redirecionamento da atenção do leitor, porque ok, a Alice talvez seja uma referência a Alice, ela tá indo entre portas e tal, e você não espera que a releitura de Alice termina com Alice sendo uma deusa Lovecraftiana suprema, né? Tipo, não é esse o final que você espera que ela saia do livro e seja tudo um sonho, né? E não é nem um pouco isso que acontece nesse mangá. Dito isso, quer saber, já que a gente tá nessa tangente, eu tenho uma intersecção que eu pensei nela bastante no final das contas, que é a referência bíblica no começo do mangá. E aí, eu não sei se é proposital ou não, no final das contas, mas o mote desse mangá pra mim é definitivamente a curiosidade e o conhecimento, num grande aspecto, no final das contas. E o antagonista, por boa parte da história, ser uma cobra, me fez lembrar, da história da cobra dando a fruta do conhecimento pra Eva, né? E, eu fiz essa... Aqui. Oi? Sendo aqui um morango, porque a história começa com um morangão. E a história começa com uma fruta também. Eu pensei nisso, e inclusive na Bíblia não é referenciado uma maçã exclusivamente, é uma fruta, não especifica uma fruta. E eu pensei nisso, só essa intersecção interessante de que... Eu não sei exatamente qual é o comentário sendo feito, eu gostaria até talvez de explorar isso um pouquinho com vocês agora. Vocês pensaram nessa intersecção? Eu pensei nisso, mas eu não pensei na morango, na verdade. Uhum. Eu pensei na serpente como a tentação, porque antes do twist a narrativa é de que ela quer ir pro mundo real, e que a serpente fala, não, aqui tem um mundo tão melhor, aqui o mundo é tão de prazeres, aqui o mundo é tão escapista. Parece uma tentação que te bloqueia da realidade. Isso parece um papel que a serpente bíblica realizaria. E meio que reverso, né, da serpente, né, que queria falar pra sair e agora tá falando pra ficar. Sim. E eu pensei nisso justamente porque começa com um coach bíblico, um coach que eu confesso que eu não tenho leitura bíblica pra saber interpretar, eu não reconhecia, eu li, o que, pastor, né? Mas que... mas que é o coach do livro mais vendido da história, num mangá sobre livro. E só uma tangente, o coach é um resumo do que vai acontecer dessa história. Né? No caso é exatamente, eu li justamente nesse sentido, de que ele traz questão de que eu tenho muitas ovelhas espalhadas por aí e eu preciso juntá-las todas, e é isso que eu quero fazer. E é meio que é isso que a personagem tá fazendo. Tem as ovelhas espalhadas, no caso, os irmãos dela, que é como ela reconhece. E o conhecimento, né, de tudo. O conhecimento também. Então é meio que, eu senti que era... Que da mesma forma que o mangá traz os elementos de Alice, mas não faz Alice, ele traz elementos bíblicos, ele não faz uma metáfora da Bíblia. Eu acho que talvez isso até diga um pouco sobre a própria temática da história, né? Que é do acúmulo do conhecimento, do acúmulo dos livros inicialmente, dessa pessoa que junta todos os livros num lugar só, e meio que, né, buscar fontes de mais de um livro, nesse caso um livro sagrado, e esse livro de história tão referenciado, e meter eles juntos aqui, meio misturados, é meio que a gente dentro do livro mesmo, né? A gente tá dentro da Alice, né? Do livro que representa a Alice nesse ponto. Talvez seja isso a história, né? Ela é só trazendo um pouco de cada lugar, justamente porque ele é o acúmulo de tudo. Eu concordo, mas eu definitivamente, eu pensei um pouquinho demais até nessa intersecção com a história da serpente e da maçã do conhecimento, porque pra mim, no final das contas, a história da cobra é uma história do pecado do conhecimento, né? Do erro que foi querer saber demais, e a protagonista aqui, a Alice, o negócio dela é que ela só quer o conhecimento, ela só quer isso o tempo todo, né? Ela quer buscar saber tudo, esse um organismo que acumula todo o conhecimento do mundo. E ela é o contraste, ela é a antítese de
todos os personagens que a gente vai comentar, sabe? De todas as portas que ela entra, estão todos tentando evitar a realidade, sabe? Estão todos tentando evitar o conhecimento do real. E essa é a única coisa que ela quer, sabe? Ela tem tédio dentro daquele livro, ela não tem interesse. Ela só queria saber o que tinha lá dentro. Eu acho esse contraste interessante. Eu queria uma empatia pela Alice no final das contas. Eu adoro esse personagem. Eu adoro ele. Eu sinto que o mangá tem alguma coisa a comentar sobre a busca pelo conhecimento. Constantemente referenciado. Não referenciado, comentado na obra. Eu adoro. Eu tô indo um pouquinho pra frente, a gente pode voltar. A gente vai voltar depois. Mas eu adoro no final, quando tipo, ela tá comendo todo mundo no mundo já, sabe? E aí tá todo mundo buscando informações sobre isso, sabe? Toda a humanidade quer saber o que é aquilo, né? Como derrota e tudo mais. Como derrota, o que é um sentimento tão humano e tão constantemente comentado, ainda mais hoje em dia, que a gente, sei lá, desde a invenção da internet fala que a gente vive na era da informação, sabe? Eu acho que esse mangá de alguma forma conseguiu capturar, tipo, esse sentimento nessa personagem. Mas eu sinto um pouco, eu não leio tanto como a busca pelo conhecimento, né, pela informação, e mais como o acúmulo e como isso não torna nada necessariamente melhor, porque a história meio que é dela absorvendo tudo. E não há propósito nisso, ela só é um acúmulo daquilo. E ela é um acúmulo de todos aqueles livros, ela no final, bom, já a gente já tá falando de tudo, né? Quando ela absorve a serpente, e a serpente fala, mas por que você queria isso? Ela, alguém um dia pode ler, mas não tem ninguém pra ler, né? É meio que tá acumulando por acumular. E aí quando tem essa passagem das pessoas buscando informação na internet, eu sinto que é talvez a obra querendo fazer algum ponto sobre você ter toda a informação agrupada e disponível não significa que você tem o conhecimento, sabe? Tipo, a diferença entre acumular informação e ter conhecimento real. E aí, talvez isso seja a internet, né? A gente tem toda a informação possível e a gente não consegue extrair o conhecimento dessa informação. Tipo, tá tudo lá e a gente não tem essa informação mais. Tal qual a sociedade aí da história esqueceu simplesmente que tinha um ser selado ali e passou a viver fingindo passou a fingir que era um memorial, sei lá, uma tumba. Sim, tanto que a página final desse mangá é uma das minhas favoritas, que é a da bonequinha dela. Ela encontra uma bonequinha, né, completamente curiosa, levanta, arranca o braço, e aí a última página é a da boneca completamente, tipo, quebrada ali, né? Nesse curto trecho, ele resumiu o personagem pra mim, sabe? De que a curiosidade dela, a busca pelo que é aquilo, completamente destrói tudo. É isso que ela é, essa entidade. Ela sabe, mas pra saber, você só destruiu tudo, né? Não sobra mais nada. A gente não falou nada do primeiro quarto. A gente falou, vamos começar pelo primeiro quarto aí. Eu não falo do primeiro, nem do segundo. Não falou de nada aí. Vamos voltar pra isso? Vamos voltar, ok, então. Beleza, começa a história, a gente tem esse primeiro quarto, e é o do cara que tava sofrendo bullying e passa o resto da vida nem torturando só, né? Só matando as pessoas que fizeram mal contra ele. Julgando, perfeito. Sim. Eu sinto que a temática geral, né, de todas essas histórias que a gente vai passar e ver, ele, ao qual é explicitado pela história, é de fato a busca da fuga da realidade, né? É justamente você querer negar o que aconteceu, negar sua vida, negar passado, negar a passagem de tempo, negar a realidade, as responsabilidades e tudo. E aqui esse é o primeiro cara que ele meio que ele quer negar. Quer negar não, né? Ele quer... Na realidade, ele sofreu e aí ele quer, nesse mundo de fantasia, ter a sua vingança, né? Ele acaba sendo, sei lá, bastante... um dos mais obcecados. Não acho que todos são obcecados, no final das contas. Acho que pra estar dentro desse livro, você tem que ser um ser obcecado. Todas as histórias são trágicas até dentro desse mundo em que eles todos têm o seu desejo realizado, né? Então o cara quer fazer cadeira de todo mundo e, obviamente, quanto mais ele mata as pessoas, mais ele cresce menos, e nunca vai ser o bastante para as pessoas serem a cadeira dele ali. O que você acha dessa primeira história, Iso?
Acho boa. Acho que nem o Todd falou, acho Gantz. Gantz, ok. Essa vingança do bullying de ser cadeira dos outros, é coisa que Hiroya Oko e Yoshimi colocam em metade do que eles escrevem. É interessantezinho. Você tem alguma opinião sobre essa primeira história, Tojo? Sobre ela em específico, não. Acho que eu não tenho nenhuma opinião em específico de cada história, e só, tipo, do conjunto, do total. Que, tipo, eu acho que no final todas elas meio que são sobre um pouco, né? Tipo, dependendo das circunstâncias, sobre o egoísmo das pessoas dentro daquele mundo, e no final até mesmo a história da própria Alice é um pouco sobre isso. Sim. Perfeito, vamos comentar um pouquinho sobre isso então, porque acho que eu gostei desse seu comentário, talvez você tenha uma análise um pouquinho diferente da minha. Como é que você acha que a história da Alice se contrasta ou se iguala com a dos personagens que a gente meio que vê ela julgando, né? Todos esses quartos que ela entra, ela sai pela porta com meio que um smug face, né? A Ave, ela fala, não quero mentiras, ela fica alfinetando o Hikikomori ali, né? Você acha que ela se iguala neles na história dela? De certa forma, sim, porque, tipo, o egoísmo dela é essa parte da curiosidade de consumir tudo que ela não pôde consumir enquanto ela estava viva, entre aspas, por assim dizer. E, tipo, todo mundo ali tem as circunstâncias deles que eles não querem largar, tipo, independente da circunstância. E eu acho que ela fazer isso, sempre sair, tipo, tentar sair por cima de todas as historinhas, complementar com isso, casa bem com isso. Eu entendi, eu tô entendendo essa boa. Ela passa por aqueles mundos como uma consumidora só, e aí no final ela só dá, tipo, um comentáriozinho no letterbox dela, no letterbox mental dela. Perfeito. Você tem um bom ponto aí, porque eu leio tematicamente ela, assim como o Estranho já falou, de que todo mundo ali tá fugindo da realidade, e pra mim ela é a antítese disso. Ela só quer a realidade, sabe? Sim, claro. Uma coisa não cancela a outra também, né, nesse ponto. Sim. Ela quer toda a realidade, mas ela também quer só acumular tudo, sim, né? Ela meio que é viciada em viver, né? Depois que ela virou esse monstro, né? Ela é viciada em acumular todas essas histórias mais do que, sei lá, do que é importante, do que é relevante, do que faz sentido. Já perdeu o sentido pra ela, o motivo dela tá fazendo isso. Ela só faz. Ela de fato tem bibliomania. Sim, ela de fato acumula essas histórias mais do que qualquer coisa. Faz parte do egoísmo dela querer viver essa realidade e até literalmente consumir tudo que ela tem a oferecer. Sim. É um excelente ponto isso, porque eu entendo ela como essa antítese dos personagens que a gente vai acompanhando, de que ela não quer a fantasia, ela só quer a realidade, mas meio que só porque a realidade se moldou pra fantasia dela já, né? Ela não precisa desse livro, dessa máquina pra realizar o desejo dela, porque ela transformou o mundo no desejo dela já, né? Sim, ela tem o poder de fazer o que eles fazem dentro do livro, fora do livro. Isso, exato, perfeito. E assim como o cara das cadeiras não consegue escapar das cadeiras, ela não consegue escapar de só consumir as informações, né? Ela não consegue parar, ela nem considera parar, né? Ela só faz mesmo, né? Ou talvez ela seja mais madura, entre aspas, do que os outros personagens, porque ela não nega essa parte dela, né? Sim. Mas de resto é a mesma coisa, tipo, ela tá tão na bad quanto todo mundo que tava dentro do hotel, né? Que você acha, Iso, desse contraste da Alice com esses personagens que a gente vai acompanhando? Eu acho que ela vê eles com a smug face um pouco porque ela transcendeu também a própria humanidade. Ela pode, né? Esse é um bom ponto. A serpente compara ela com os outros hóspedes, mas ela se compara com a serpente porque os dois são 2 livros. Sim, sim. E os dois são 2... E eu penso nisso. Eu penso muito em como os dois são 2 livros muito diferentes, em que ela é um livro de autoinformação e conhecimento e realidade, e tudo que existe tá nela. E a serpente é um livro de fantasia,
onde as pessoas vão lá pra viver vidas que elas não podem viver. Dois tipos de livros, 2 tipos de literatura diferentes. Ela é autoajuda. Eu pensei que ela é não ficção, né? Ela é uma enciclopédia. Ela tá bem mais pra isso mesmo. E ele é fantasia, ele é escape, ele é Tolkien. Pra galera pensar seria louco viver com os elfos. Sim. Eu gostei do seu comentário, Toji, de que mesmo assim ela talvez seja mais... Ela é mais madura porque ela tem a ciência dessa... Ela aceitou o desejo dela em algum nível diferente. Porque esse é um aspecto que eu gosto muito no final do mangá, de que quando ela diz pra cobra, talvez não tenha sentido, é só a única coisa que me traz felicidade. E aí ela vê a paisagem, mas não sobrou ninguém pra ler o livro. Mas, tipo, ela ainda fala isso com um sorriso, sabe? Tipo, qualquer outra obra eu imaginaria colocando, tipo, uma única lágrima de tristeza dela, né? Tipo, não, agora que eu percebi que o que eu queria destruir o mundo. Não! Ela tá satisfeitíssima. Ela consumiu tudo. É o que ela queria. Tá feliz agora. Sim. Faltava essa última coisa que era a história, o que esse livro era capaz de fazer, e ela absorveu e pronto. Agora tá ótimo, não sobrou mais ninguém. E no final isso meio que não faz ela, tipo, moralmente superior do que todo mundo que tava lá porque queria, tipo, preservar a família, ou porque era ninfomaníaca, essas coisas. Sei. Acaba sendo uma personagem bem carismática no final das contas, de alguma... Essa entidade endeusificada. Você quer ser ela, você quer ser. Eu sou muito Alice. Eu sou muito Alice. Quero não, porque eu acho que fica, sei lá, me soa meio crítico da história, a forma... essa personagem, ela é adorável mesmo. Ela é completamente gostável. Você olha pra ela, você não quer o mal dela. Mas que a história tentou transparecer que essa busca não leva a nada. No final, na verdade, não é que não leva a nada. É que no destrói final, tudo. Buscar tudo a qualquer preço tem um preço. Que o preço nesse caso é tudo. É o preço de tudo. Exatamente. Então, não... Sei lá, a história parece olhar pra ele, pra essa busca meio com um olhar cínico, ou talvez até um olhar meio desolador, mas sem perder a boa caracterização dessa personagem nisso. E até meio que a busca só... a moral, sabe, pelo conhecimento. Quando eles estavam comentando sobre a criação das cobras, né, os novos livros e sobre meio que o cessar-fogo que teve por causa disso depois, eu não sei se eu fui a única que fez uma associação mental pequena com bomba atômica. Essa é a história clássica da humanidade, da busca do conhecimento, né? A gente foi atrás do negócio por tudo e criou essas armas terríveis e a consequência da busca imoral pelo conhecimento, né? Mas esse evento também da bomba atômica foi um negócio tão absurdo pra nossa realidade que é muito difícil não comparar isso com qualquer história apocalíptica desse tipo. Porque esse meio que é o parâmetro que a gente tem de tipo, como acaba tudo. Isso e crise ambiental. Bom... É o que é palpável pra gente, sabe? Dá pra forçar uma leitura ambiental também nessa obra da própria Alice ali, né? Pô, os caras só estão ignorando aquele negócio ali, né? Não é não existente. Sim. E não só isso, que a gente, na busca pelo máximo de conhecimento e de absorver tudo que estava disponível, a gente absorveu tudo que estava disponível no processo, destruindo a Terra. É o que ela fez. Ela destruiu a Terra na busca pelo máximo daquilo. Por isso que eu acho que é bem... parece bem crítico mesmo, né? Porque não é positivo. Esse acúmulo não foi positivo para a humanidade. Para essa personagem específico foi. Para essa capitalista... acumulou tudo, né? Acumulou tudo que dava. Com qual propósito? Nenhum. Já que não tem mais nada para acumular. Faço ainda um último adendo a tudo isso. Era uma princesa. Tipo, herdeira. O povo dela deu um livro pra ela, porque ela queria aquele livro, e a primeira coisa que ela fez foi matar as pessoas que deram o livro pra ela. Porque a realeza acha que todo mundo é só recurso. Olha aí. Sim.
Aí, Judeu, não era você que falava que dava pra fazer uma leitura marxista de tudo? Olha aí. Dá mesmo. Deixa eu continuar essa conversa de uma outra forma. Você, Estranho, tem algum trecho, alguma pequena história desse mangá que te atraiu especificamente, que você vai lembrar dele? É que eu sinto que, e aí talvez até seja uma... Não dá pra dizer que é uma crítica porque eu entendo o ponto, mas é que diante do desfecho da história, as outras pequenas histórias que a gente vê, que são interessantes quando elas são construídas, elas no final se tornam isso mesmo, meio que pequenas histórias, que acabam sendo menos relevantes pro todo. Então, quando o Tojo, por exemplo, diz que ele tem essa opinião mais geral sobre tudo, é porque realmente, na visão do todo, aquilo diminui. Parecem só que são passagens que são representações do que é o desejo, o que aquela pessoa entende como a realidade que ela queria viver, né? O que ela queria ter, em contraste com a Alice, que é o que a gente comentou. Sim. Então, conforme vai passando por essas histórias, meio que na primeira leitura você fica instigado porque ele é, de fato, uma coisa, essa jornada Lovecraftiana de, e aí, qual é a próxima sala? É isso que eu quero saber. O que vai vir agora? E tem coisas que vêm de interessante, como, sei lá, o cara que come o tempo, eu acho simbolicamente interessante. Esse é bom, eu gosto dessa pequena história, assim. É uma boa história escrita, só que no final ela é um pedacinho, né, que ela tá só ela é um degrau pra história final. No todo empalidece, mas ela é legal. Eu acho que todas as histórias no final são muito mais sobre a Alice do que os personagens que estavam presos ali dentro. E essa acho que é a que mais fica claro pra mim. Eu digo como essas histórias são sobre a Alice, porque, tipo, na minha cabeça é a que faz um paralelo mais direto sobre o que ela quer. Você tem... Que ela sai zoando o cara, falando que você acha que isso é a realidade? Você acha que isso aqui é o ideal? Tipo, toda a história dele é como ele é uma pessoa imoral que prega a moralidade, né? Ele dá aula de ética na escola, sendo um lixo de ser humano. E ele se sente muito culpado por isso. Tipo, é o choque da realidade dele contra o que ele faz. Enquanto a Alice, que meio que faz a mesma coisa, ela aceita isso dela. Por isso que quando ela sai da sala, ela sai com, tipo, falando, então é isso que você chama de vida? É isso que você chama de viver? Você tem completa razão, Tojo. E quando eu tô olhando pra trás agora, eu penso que as outras histórias também refletem isso mesmo sobre a Alice. Então, por exemplo, a história do pássaro, que só queria se desvincular do mundo e viver em liberdade, quando ela sai, tipo, isso aqui é uma mentira, né? Tipo, ela não é a liberdade de verdade isso, né? A liberdade dela ela vira um ser com asas, inclusive, no final. Ela consegue voar, né? Ela que estava presa ali, né? Sem poder sair da cama, enxerga a realidade de uma... Ela é também aquele pássaro, no final das contas. Assim como ela é também o cara que só queria parar o tempo, né? Mas é interessante, ela tem essa arrogância pra cima de todo mundo, mesmo sendo... Ela é igual a eles, né? Mas como ela tá fora do livro, os desejos delas, de alguma forma, significam mais, né? Sim. Sim. A primeira história dela, do cara executando todo mundo que maltratou ele, ela, assim, como o Isa falou, assim, que ela recebeu o livro, ela saiu pra matar todo mundo, né? Só que a morte dela é mais... Ela absorve o conhecimento das pessoas. Tá matando ali. Ela sai julgando todo mundo de todas as salas, sendo que ela sai meio que se sentindo, tipo, nossa, é isso que você considera importante? E todas as coisas que as pessoas consideram importante, ela tem. E por isso que ela desdenha como se fosse a coisa mais... Não, mas isso aqui é falso. Mas é porque né? É supérfluo, mas porque ela tem. Então, tipo, ela tem a capacidade de matar qualquer pessoa, que nem o cara da primeira história queria matar as pessoas que ele queria se vingar. Ela não envelhece, como a mulher ao contrário da mulher que envelheceu. Ela não precisa parar o tempo porque ela consegue moldar a realidade, então ela pode fazer do jeito que ela quer. Tudo, né? Todas as histórias que tem alguma coisa, tipo, ela tem esses superpoderes que o cara lá tem. Pra ela é fácil sair superior da sala, dando um sorrisinho pra trás, falando que merda, né, que você quer viver numa realidade falsa. A realidade é tão melhor. Claro que é melhor. Você é uma princesa com os poderes do universo. Claro que é uma realidade melhor pra você. Inclusive, o único mundo que ela não sai smug é o que a mulher tava hospitalizada também.
É o único mundo que ela olha pra trás meio triste enquanto ela sai. E, tipo, na primeira leitura eu interpretei isso como, tipo, ela já tá toda fudida ali com a podridão e na próxima sala ela acaba virando o monstro, né, de vez. Sim. E aqui não. Na segunda leitura eu vi que na verdade não. É que é a única que ela meio que tinha dó, simpatizou de verdade. Tipo, porque ela tinha esse mesmo sentimento. Eu concordo. Se a gente tá comentando mais abrangentemente mesmo assim, que a gente vai continuar essa análise, eu gosto muito que conceitualmente essa história de pessoas tendo os desejos realizados nesses mundos é um conceito que te fisga tão bem que quando tem um trecho ali que ela tá meio que só passando pelos quartos e tipo é só um pedaço da página de cada quarto, sabe? Não sei se vão lembrar, tem umas páginas duplas dos caras só falando alguma coisa e você sozinho como leitor vai preenchendo a lacuna, né? Tipo, ok, o que essa pessoa queria, né? Tipo, tem um quadro ali de um cara falando, não, eu só queria, eu não precisava nascer humano, e aí você, ok, eu não tenho a mínima ideia, mas tipo, tem outros melhores O cara que só quer fumar maconha. Tem um cara que vira instrumentos, qual era a ideia desse, eu não sei. Tem o cara que vira uma árvore, ou que queria estar com a natureza. Excelente, eu acho muito competente como o conceito é bom bastante pra você fisgar ele rapidamente e preencher as lacunas da história você mesmo. Sim. Porque são identificáveis, né? São buscas de isolamentos que você fica, ok, eu tenho alguma curiosidade de como seria isso. Uma coisa que tanto todo mundo tem essas buscas de isolamento, que qualquer um pra quem ela mostrou o livro da cobra entrou no livro. Sim. Ela não teve que caçar gente solitária, ela só teve que abrir o livro pra todo mundo e todo mundo foi sugado pra própria fantasia. Sim. Não, não tá tão claro se você tinha escolha ali. Não, obviamente dava pra você não entrar na hora que ela enfiou o livro na tua cara? Não, mas se fosse não ela, teria como não entrar? Não sei, esse é um mistério. Não dá pra muito saber como funciona isso. Bom, com certeza. Ela também só abriu o livro e entrou. Todo mundo entra na sala e todo mundo entra com uma fantasia. A gente com certeza só foi apresentada a um caso, né, de uma pessoa que tentou sair do próprio quarto, né? Além e aí dela, né? Só um que virou aquelas tiras compridas ali, malucas. O que diz muito, inclusive, sobre o ser humano, que realmente, se eu pudesse viver num mundo com a fantasia completa minha, eu preferia muito mais do que viver na realidade. Mas vai ter um cara lá no meio que não vai querer, que foi esse um cara que virou livro. Ele virou apenas palavras. Ele virou o que a Alice vê todo mundo. Sim. Só um monte de palavra. Acabei de pensar, nessa de as histórias serem só reflexos da Alice, tem um que é óbvio isso, que é o cientista que ela encontra, né? Que é o cara que só busca querer entender o livro, né? As motivações são diferentes, obviamente, né? Mas eu acho isso bem reflexivo no final das contas, porque se você prestar atenção nas últimas páginas, eu reparei isso, nas últimas páginas, quando ela tá absorvendo a cobra já formada, tipo, ele é o único que meio que tá feliz, sabe? Ele quer ser absorvido ali pela Alice, sabe? Ele, tipo, tá entregue ao destino dele, da busca pelo conhecimento todo. Tá gritando ali, né? Tá todo mundo meio gritando. Todo mundo mas ele, ele tá ali satisfeito. É que tem vários dele. Sim. Mas é bacana. Independente disso, a gente acaba falando bastante da experiência de poder analisar a obra como um todo, né? Que enfim, né? A gente sabendo tudo, olhando pra ela, a gente tira muitas coisas. Mas eu gosto como, na primeira leitura, essa narrativa, como a gente comentou no começo, ela é meio que uma história de terror, horror, que vai caminhando por uma certa direção. E essa virada justamente da Alice ser a verdadeira vilã, né? Tipo, a serpente que a história toda a gente viu ali rodeando e falando, não tem como ela sair, não tem como. Eu não vou falar, vou deixar ela sofrer. Vou deixar ela, E é um bom vilão mesmo, né? E pra chegar no final ele sair e ser uma criatura indefesa em relação a ela.
minúscula, né? Eu acho bem interessante essa virada de roteiro que te prende. Realmente você não vê chegando que ela era o monstro no final. Não mesmo. Mesmo, tipo, olhando pra trás, o mangá dá todas as dicas possíveis, né? E, tipo, você fica realmente confuso. Ué, por que ela não tá morrendo? O que tá acontecendo aqui, né? Você não tem a mínima ideia de onde tá vindo. E a gente realmente não comentou disso, da experiência da primeira leitura. É muito gostoso mesmo. É muito bom. Bem, era isso. Você, Isa, eu sei que você é fã desse horror cósmico e tal, tipo... Não tanto horror cósmico assim. De horror, no geral. Eu te entendo como um fã de horror, no geral. É igual a da Sadako. De horror eu sou. Não sou tão cutuliano assim, não. Mas é um mangá de horror, pra mim é um mangá... Claramente horror, do começo até o final. A Serpente é um personagem de horror, mesmo quando ele é vítima, assim. Ele é tão grotesco, ele é tão maléfico, ele é tão... Alice é um personagem de horror depois do twist, assim. Sei. Mas a Serpente não tem uma cena que você pensa que pertence a uma história que não seja de terror. Até porque o autor ele faz questão de desenhar a cobra como essa figura quase disforme, né? Tipo, ela tem a forma que a gente reconhece, mas ela tem uma maleabilidade. Tipo, o formato da serpente é o formato que o quadro precisou para ficar cool. Porque ele não tem menor lógica. Ele pode virar, se contorcer, subir, descer, pequeno, grande, comprido. E isso ajuda a criar essa imagem da figura assustadora que você não consegue prever. É o palhaço It. E eu concordo que é muito bom que ele constrói esse personagem tão grotesco, porque quando revela ali, tipo, ele sai do livro, ele tá tão, tipo, eu sou Deus, eu sou tudo, sabe? E aí ele perceber a inclusive com uma transformação completamente monstruosa, né? Cabos escolam nas costas. Tipo, os prédios se desfazendo na mão dele, né? Os raios incríveis que ele vai soltando. E aí ele percebeu quão insignificante ele é. É bom demais. É muito bom. É muito bom. Eu falei que eu gosto de terror, que eu não gosto de cosmos, mas sabe o que eu gosto de verdade? De uma história que são só dois personagens em choque a história inteira. Uhum. Que a história, em sua essência, é Alice contra a Serpente. E os 12 capítulos são sobre os dois batendo de frente. Eu gosto desse tipo de narrativa. Sim. Que é um grande conflito, começando e terminando. Sim. Eu gosto dessas histórias que são sobre, tipo, a busca do conhecimento e a custo de tudo, e a busca do tipo, da satisfação própria de viver no mundo ideal a custo de tudo também. Eu gosto desse tipo de história, e outro mangá também que tá bem popular, que meio que é sobre isso, é Dungeon Mesh, né? Ah, sim, você tem completa razão, Tojo. Então, tipo, são arquétipos de história, são temas que eu sempre gosto de ler. E é curioso que, sem dar spoiler nem nada, né, mas Dungeon Mesh justamente chega à conclusão oposta, né, de Bibliomania, praticamente, né, sobre a realidade do que é desejar as coisas, né. Tipo, não existe isso de desejo infinito. Apesar de que, no final das contas, essa é a realidade de Bibliomania também, né? Porque, tipo, a gente tá falando, tipo, a questão do desejo, né? O que é desejo é uma constante no mangá, tanto quanto essa questão da busca do conhecimento, né? E é curioso, Estranho, que você falou, e eu automaticamente me identifiquei. Ah, não, eu queria também viver numa sala em que meu desejo é automaticamente... Tipo, mesmo a gente acabou de ler um mangá em que todas as histórias em que o desejo é realizado o tempo todo é horrível. Ninguém fica satisfeito com aquilo. É uma merda, sabe? Mas, tipo, a gente tem dentro da gente essa... bom, a gente pensa, não, mas eu ia saber fazer os desejos. Não, mas nessa aqui eles conseguiram. Fizeram exatamente o que elas precisavam pra ser felizes ali. Mas nenhum deles eles estavam felizes de verdade. Tava sem ameaça. O pássaro tava voando tranquilo, o cara fumando
fumando um no quarto dele, tava suavão. Bebê que queria só brincar, tava brincando. O Hikikomori tava feliz, só ficava feliz quando ele lembrava que ele era o Hikikomori. Mas quando ele é o Sentai, ele tá felizão. Pois é. Ele só ficou triste quando sofreu ali um body shaming dela. O Hikikomori ele não tava... Ele tava... fugindo, é isso. Mas aí, essa é toda a questão da história. É a Alice julgando eles por dizer que eles estão fugindo de uma realidade que pra eles não faz sentido, ou que não é boa pra eles naquele sentido, e a realidade que eles imaginaram é boa pra eles. O que há de errado nisso? Se eles têm esse poder... A realidade que eles estão fugindo, no final, é o que constrói o mundo deles. Tipo, o conflito do cara lá que comeu o tempo pra ficar com a família, tipo, ele não tava fugindo da realidade dele. Sim. Ali, de certa forma. O Sentai também, tipo, o vilão grandão lá, o vilão maior, era a mãe dele. Ele não tava fugindo da mãe. Sim, mas ele tava satisfeito, porque ele tava podendo interagir da forma que ele queria, nos termos dele, né? Sim, ele queria ganhar de todo mundo que criticou ele. Mais ou menos, porque deu errado pra todos esses, porque eles não têm o autoconhecimento da Alice. No final das contas é isso pra mim, porque... Mas serve pra alguma coisa, esse autoconhecimento dela? No final matou todo mundo. O desejo, por exemplo, do Hikikomori não era ser um Super Sentai. O desejo dele era sair daquele quarto. Tipo, ele não conseguia atender aquilo, sabe? Era tipo, o desejo dele era ter uma boa relação com a mãe, sabe? O desejo real do cara que comia o tempo não era viver nesse tempo perfeito com a família dele. Era aplicar a ética que ele ensinava pra família dele, sabe? O desejo do cara que tava matando as pessoas não era matar as pessoas, era só, tipo, viver num mundo em que ele não sofria aquilo, né? Mas se ele não consegue viver no mundo real isso, e ele puder viver no mundo de fantasia dele, tá bom. E tá, é que tipo, acho que todas aquelas 430, alguma coisa assim, pessoas que morreram antes da Alice, elas não morreram num mundo em que tava num ponto, tipo, completamente apocalíptico e perdeu tudo e não tinha mais ninguém vivo. Sim. Tipo, a leitura é que os livros se perderam e as pessoas iam achando e entrando no mundo porque era a fuga dele. Existe uma sociedade ali ainda enquanto eles... Enquanto a Alice não foi... Mas eles não eram felizes nessa sociedade. Eles não eram. Eles não ficaram felizes no livro, mas a alternativa feliz pra eles não tá na história. Sim. Não tava palpável ali no momento, mas... Assim, volta então pro mundo em que você é depressivo, infeliz e sem família, e aí é melhor do que fingir que você tem família. Não é melhor. As duas são uma merda. As duas são... já são ponto... Mas se você pode fingir de uma forma tão convincente quanto a realidade daquele mundo, tá bom. Mas você não vai conseguir. Fingir na nossa realidade não dá. Mas se você realmente for parar num mundo paralelo, que tudo é perfeito pra você, da forma que o seu eu inocente, o seu eu burro e desinformado acha que é a melhor coisa pra você, tudo bem, se aquele mundo provém isso pra você. Estranho, mas você tá pensando eu estaria claramente numa sala tomando um vinho ali da hora pela eternidade. Não, você ia ficar remoendo seus rancores, estranho. Você ia ficar remoendo todos os seus rancores. Você tá pensando como qualquer pessoa que entra na sala. Não, eu vou saber fazer, tipo, Aladdin. Não, eu vou saber os desejos. Eu vou saber fazer os desejos. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Mas ali não tem erro, porque é exatamente o que eu quero. Não tem truque. Não tem uma fala minha. Não tem como eu desejar uma coisa boa e ela voltar na minha cara. Se ela voltar na minha cara, vai afetar somente a mim. Como é, sei lá, o cara que deseja se vingar e no final ele só se afundou em vingança. Mas esse é o ponto. Que os seus desejos realizados eternamente vão se voltar contra você. Mas o seu desejo eterno pode ser fumar um narguilha ali do resto da vida. Pode ser estranho. Viver no meio da floresta, de o cara da floresta parecer bem. Você tá mentindo, estranho, porque eu sei que o seu mundo ideal seria um mundo onde Overwatch é um jogo funcional. Isso não é bom pra ninguém. E funciona assim, você tá pensando nos seus desejos como os seus prazeres, como o morangão que a Alice recebe no começo. Mas pra tudo que a gente viu, os desejos são os rancores e os arrependimentos. É o que o judeu falou. O desejo do cara não era ser um samurai cortando cabeça. Aquilo ali é só a reparação do rancor dele. Talvez o desejo do cara de verdade
fosse comer muita torta, mas ele não tá comendo muita torta. Ele tá remoendo o ódio dele. Você vai remoer suas emoções mais negativas pela eternidade. Eu vou ficar brigando com os moleques do condomínio a vida inteira lá, batendo em todo mundo. Sim. Você vai viver num WhatsApp de votação de condomínio interminável. É isso que vai acontecer. Só que aí vai ter uma magia fazer você ganhar a briga de condomínio. E como você vai ganhar? Vai brigar no condomínio pelo resto da sua vida. E nunca mais vai beber vinho. Imagina, Judeu, você todo tweet seu sendo um sucesso sempre. 100% do tempo. Horrível. Horrível. Eu odiava viver essa realidade. Em 2 semanas eu ia querer sair daquele quarto. Não ia, né? Mas esse é o ponto. Sim, mas eu reforço o ponto de que a realidade real não oferecia nada melhor também. É bom, é claro. A pessoa ia sair dali, ia continuar com todos os efeitos dela, só que sem um escape. Sim. Mas tem essa situação de, mas pelo menos eu sou real. Minha depressão é real, meus fracassos são reais, meus inimigos são reais. Nada disso é um conforto. Sim. Esse aí vai pra comissão de ética dos mangás. É ético você ficar preso numa realidade que você controla? É ético você engolir a humanidade inteira por satisfação própria? É ético sim. É sim. Mas o que o estranho... A Alice é ética, mas ficar preso na sua própria realidade não é ético, né? O que o estranho apontou é só do que a serpente representa as light novels de Sekai. Isso é. Só a literatura que a serpente está deliberadamente representando. Reencarnar no mundo em que eu sou Deus. Que foi o que o Hikikomori quis, né? Ele reencarnou no mundo que ele era o Kamen Rider daquele mundo. Sim. Seria essa a minha realidade? Não sabemos. Qual seria a realidade de cada um aqui? Muito pessoal essa pergunta. Quem vai assumir? Quero falar uma coisa muito importante. Que a Alice é um livro, a Serpente é outro livro, e o tema real do mangá é que o crossover vai destruir a civilização. Então eu só peço que a gente tome cuidado e nunca aceite o crossover. Não pode ter um livro dentro de um livro. Não crossover, a metalinguagem. É tudo meta agora, chega de coisa meta. Não tem quadrinhos em Alice, por isso que é bom. Como diria Choque de Cultura se tivesse lido que a busca desenfreada pelo conhecimento. Recomendação, tá perdendo a virgindade aqui de recomendações, é o Tojo. E você vai recomendar pra mim um mangá, Tojo, qual é? Exato, eu vou recomendar o mangá Full Night, que eu chamo de Chainsaw Man bom, porque ele faz todas as críticas que Chainsaw Man meio que faz sobre o sistema capitalista, só que ele é numa estética que me agrada infinitamente mais. Como é o nome? Full Night, tipo, Noite dos Tolos, alguma coisa assim. Full Night, ok. Full Night. Eu achei que era Noite Cheia. Ele é um mangá que se passa em, tipo, numa sociedade completamente, tipo, destruída, meio que pós-apocalíptica, só que a humanidade meio que encontrou um jeito de sobreviver um pouquinho mais, que é implantar uma semente dentro de pessoas que já estão à beira da morte, e faz com que essas pessoas virem plantas, vão se transformando em plantas ao longo de um período curto de tempo, e isso gera o oxigênio pra terra que tá acabando. Só que tem um monte de regrinhas, assim, que, tipo, não pode qualquer pessoa fazer essa cirurgia, até porque, tipo, tem você ganha uma recompensa de, acho que era $1 milhão de dólares, alguma coisa assim, pra você fazer essa cirurgia, pra aumentar o tempo de vida da Terra e poder curtir o final da sua vida ali, até você se transformar em planta. Mas aí quando você vira planta, você deixa de ser humano. Sim. Você não mantém consciência. Não, você vira uma planta, uma árvore, uma muda, uma flor. Só que aí tem esse protagonista que, devido a circunstâncias na vida dele, ele teve que acabar fazendo a cirurgia, só que veio com um adendo aí. Tipo, ele consegue meio que ouvir o que resta de consciência
ciência das outras plantas. Então, tipo, o mangá tá curtinho agora, Scan tá com 14 capítulos, então só teve, tipo, meio que 2 arquinhos até agora, e é sobre ele tentando buscar algum tipo de resolução, tanto para as pessoas que ficaram, né, que tiveram os seus amados ali transformado em plantas, quanto a resolução das próprias pessoas que viraram plantas. Então, tipo, ele é meio que um mangá investigativo, assim, até agora. E tem, claro, toda a crítica ao capitalismo, que é sempre bom de criticar. Tô dando uma folhada aqui, parece bem único mesmo no final das contas. Sim, e ele é muito bonito. Ele tem até no estilo visual dele, ele... Lembra um tiquinho Chainsaw Man mesmo, tô vendo aqui. Lembra Chainsaw Man, me lembra o... Como é que é o nome do mangá que se passa em com 2 núcleos lá das crianças? Tem Goku Daimakyo. Isso. Me lembra um pouquinho de Goku Daimakyo também no estilo. E, tipo, o protagonista, ele é basicamente o Denji. Tipo, ele vive nesse mundo fudido. Ele tem que ir no emprego que não paga ele direito e que ele vive na miséria. E aí ele tem que gastar o pouco que ele recebe pra dar pra mãe dele, que não ama ele. E aí ele não consegue comer direito e tudo mais. Então, tipo, o começo é bem legal de fazer esse paralelo com outra obra de sucesso. Ok, me convenceu. Eu vou ler Full Night agora. Muito obrigado, me sinto satisfeito. Noite do Tolo. Noite do Tolo. Perfeito. Essa é a recomendação, então. Full Night, tá feita aí. Eu tô bem interessado mesmo. É Peraí, só deixa eu pegar o nome do autor aqui, rapidinho. É Kazumi Yasuda. Isso. Não tem mais nada no Não fez mais desse nada. dele. Fez mais nada. Tá saindo Conhecido, pelo menos. Que revista? Big Comic Superior. Alguma coisa famosa de lá? Várias coisas. Eu sei que eu já li muita coisa de lá e eu esqueci quais são agora. É que tem a Big Comic Spears, tem a Big Comic e a Big Comic Superior. Acho que a Superior eu já li mangás favoritos de lá, mas eu não vou saber mencionar por memória. Shino Adachi tá saindo lá agora. Já é bom bastante. Perfeito. Recomendação feita, só falta dizer até semana que vem. Com que mangá a gente vai... É semana que vem, você lembra, Estranho? De cabeça? Semana que vem a gente vai falar de My Broken Mariko. Perfeito. Então até semana que vem. Até semana que vem. 4月のシンフォニー Eu só queria falar que eu arruinei o podcast, que ninguém vai prestar atenção nele, porque lá no começo eu chamei o Moebius de Morbius, com consciência de que eu tava fazendo isso, e ninguém me refutou na hora. Eu vi você rindo. Eu não reconheci o nome Moebius porque eu não sou do rolê quadrinhos, mas eu pensei em interromper com It's Morbin Time e não quis memetizar tua análise correta. Eu ouvi você falando e rindo, eu falei assim, acho que essa foi a piada, eu vou deixar isso. Todo mundo tá escutando com ódio no coração, não vai prestar atenção em porra nenhuma. Deixa essa como um adendo no final, pode ter um extra. Fazia tempo que a gente não fazia um extra. Põe os cortes do ao quadrado.